falar para vocês, a gente tem que conversar sobre esse assunto, porque o tema de hoje é sarampo. Vamos ver esse VT e depois a gente vai conversar com quem entende. Algumas doenças que estavam praticamente erradicadas em nosso país estão voltando, e muitas vezes por falta de informação. Uma delas é o sarampo, uma doença infecciosa aguda, viral, transmissível, extremamente contagiosa e muito comum na infância. Os sintomas iniciais apresentados pelo doente são febre acompanhada de tosse persistente, irritação ocular e secreção nasal, além das manchas avermelhadas no rosto, que progridem em direção até os pés. A transmissão ocorre diretamente de pessoa a pessoa, geralmente por tosse, espirros, fala ou respiração, por isso a facilidade de contágio da doença. Em meio à pandemia da Covid-19, o sarampo volta a aparecer no Brasil. De acordo com o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, atualizado em dezembro de 2020, já são mais de 8.000 casos. A vacina contra o sarampo existe e é extremamente segura e eficaz. Vacine-se e vacine seus filhos. Saiba como se prevenir de mais um surto que nos persegue. Está no ar o Papo Reto de hoje. Olha aí, gente, um assunto muito sério que a gente precisa conversar. Por isso eu tenho a alegria e a honra de receber aqui na Rede Vida a doutora Raquel Muarrec. Ela é infectologista da Rede DOR e é infectologista pelo Emílio Ribas, com título de especialista pelo MEC. Fez clínica médica, título de especialista pelo SBSM, né? E responsável pelo serviço de infectologia do Hospital São Luís do Morumbi, né? E eu quero receber aqui para a gente conversar. Seja bem-vinda, muito obrigado, doutora Raquel. Fico muito feliz pela sua presença aqui com a gente. Isso nos deixa muito honrados. Seja bem-vinda. Obrigada, Carlos Juarez. Obrigada a todos. Olha, doutora, na verdade, o Brasil chegou praticamente a ser um território livre do sarampo, né? E a gente teve, acho que 2 anos atrás, ou em 2019, né? 2019 a gente teve mais um surto. O que aconteceu? Por que aconteceu isso? De repente a gente consegue quase erradicar e de repente a gente tem um surto até que nos deixa todos assustados. Olha, sarampo é uma doença que existe há muitos e muitos anos, né? E nos assombra principalmente como uma doença de notificação desde a década de 60. Sim. O programa de imunização foi, desde 73, intenso em cima nessa doença, que a gente fala que é imunoprevenível, quer dizer, com a vacinação a gente consegue evitar e até erradicar. O Brasil ficou sem ter casos confirmados nossos, Brasil mesmo, por mais ou menos 17 anos, quando a gente voltou a apresentar casos novos em 2016 para 2017. Motivo, começamos a ter diminuição no padrão da vacinação ano após ano, né? Desde 2006, 2007 e em diante, a população deixou-se de fazer a segunda dose, que é a dose necessária do reforço da vacina. Com isso, voltamos a apresentar os casos de sarampo. Nossa, mas a senhora acha que essa diminuição da vacinação e mesmo de fazer a segunda dose é por conta dessa coisa maluca, dessa maluquice dos antivacinas? É por causa disso, será? Olha, com certeza você pegou no ponto clássico. Ficou-se uma época, 2010 mais ou menos, sobre que a vacina da tríplice viral daria autismo. Isto está comprovadamente negativo. Não temos a possibilidade de autismo relacionado a esta vacina. Então, ela é completamente segura e necessária. Nós temos uma doença que mata muito. Em 2018, matou mais de 140 pessoas ao mundo inteiro. Então, é uma doença prevenível por vacina. É necessário que a gente tome nas doses e no tempo correto. Então, crianças de 1 ano até 1 ano e meio, né, de 9 até 15 meses.
podendo, em épocas de surto, começar com 6 meses de idade. Esta dose dos 6 meses, padre, ela não faz parte do calendário normal, só em época de surto. Sei. Todas as pessoas têm que tomar até 29 anos, no mínimo 2 doses. Olha que interessante. Doutora, qual que é a complicação do sarampo? Porque a gente fala assim, sarampo dá na criança, as crianças têm e passa. Mas é uma doença séria, né? Grave, não é? Sim, é uma doença que mata, é uma doença que tem como prevenir. Então, ela pode evoluir com uma encefalite, pode perder a visão, pode perder a audição. Ela dá um quadro de, às vezes, principalmente em criança, de retardo do desenvolvimento neuropsicomotor, quer dizer, ela fica um pouco mais com dificuldades. Então, é uma doença que tem como a gente resolver, que seria a vacinação adequada. Problema, ela precisa seguir o programa de erradicação de sarampo, que a gente já fez isso em vários momentos. Fizemos em 92, fizemos em várias épocas de surto. O sarampo, ela causa surto a cada 2, 3 anos, se a gente não erradicá-lo, se a gente não controlar. Então, temos que vacinar acima de 95% da população no geral. Isso quer dizer, precisa ter um nível muito alto para a gente diminuir a circulação do sarampo no nosso país. Doutora, a gente está vivendo um outro surto de sarampo agora, durante essa pandemia, ou é só alguns casos? Não, a gente voltou a ter o surto de sarampo desde que começamos a ter casos nossos e desde que a vacinação ainda não está no seu nível adequado. Então, enquanto isso não vira, a gente vai ter surto evolutivamente com aumento de casos a cada 1 a 2 anos até 3 anos, que é o normal dessa doença. Qual que seria a orientação, então? Essa orientação é que todas as pessoas se vacinem? Quem não foi vacinado se vacina, é isso? Olha, existe a campanha de vacinação, que já é o normal, que é aos 12 e aos 15 meses, uma vacina chamada tríplice viral, que é sarampo, cachumba e rubéola. E fazer uma dose tipo de reforço aos 15 meses, que seria sarampo, cachumba, rubéola e catapora, que é dado também na rede básica. Normalmente, em épocas como nós estamos tendo aumento, a gente refaz um esforço para vacinar quem não tem a ciência disso até os 29 anos, mais 2 doses, com intervalo de 30 dias. E depois, para tentar erradicar mesmo no país, aqueles que talvez não saibam da sua vacinação, estão do 31 anos até 59 anos, 1 dose. Então, idealmente é vacinar. Doutora, a senhora acha que o fato de que as pessoas estão com medo também de vacinar para o sarampo por causa da pandemia, ou de repente não é só uma falta de atenção para a doença? Olha, é uma vacina que tem um vírus vivo atenuado, então ela tem alguns critérios para que não se vacine. Então tem o critério que gestante não pode tomar, pacientes em quimioterapia ou em radioterapia ou algum outro motivo desse precisa ter terminado o seu tratamento e só pode ser vacinado acima de 3 a 4 meses. Se você ter feito um outro tipo de transplante de alguma coisa, só a partir de 12 a 24 meses depois. Então, ela tem uns critérios que tem que ser seguido por orientação médica para ser feita a vacinação de forma correta. O problema é não procurar assistência para ser orientado de forma ideal. E isso a gente deixa de vacinar. Nós tivemos, há muito tempo atrás, aquelas campanhas nas escolas, onde tinha realmente a vacinação adequada. De 2010, 2014, as pessoas deixaram de fazer essas vacinas em escola. Isso também caiu muito, porque a família não quer, ou a família só vai fazer em outro local, e deixou-se de fazer a campanha ideal de vacina em todas as faixas etárias e atenção até os 14 anos. Então, voltamos a ter caso a partir de 2017, que era o esperado. Doutora, eu tenho mais perguntas para fazer para a senhora. Eu só vou falar com o Paulinho aqui.
já volto, é rapidinho, porque eu tenho mais perguntas aqui, tá bom? A gente está conversando aqui hoje com a doutora Raquel Muharrec, infectologista da Rede D'Or. A gente está falando sobre o sarampo. Doutora Raquel, está sendo muito bom e a audiência está ótima. Eu estou gostando muito da senhora, está deixando a gente por dentro de tudo. Pergunto para a senhora, doutora Raquel, quem já teve sarampo, ele está imunizado? Ele não precisa se vacinar, então? Isso mesmo. Graças a Deus, quem já teve, já tem imunidade permanente. Ah, que ótimo. Quem já tem. Agora, a complicação no sarampo é diferente da criança para o adulto? Existe é mais complexo quando é o adulto? Olha, normalmente as evoluções de complicação são as mesmas. Sei. É claro que é mais grave para a criança, porque a criança ela tem a imunidade ainda está variável, então ela tem uma gravidade na manifestação. Não quer dizer que o adulto também não vá ter. Não vai. Então, mas a gente, como teve muito caso e maior mortalidade em criança, o ponto-chave é a vacinação adequada, principalmente em crianças abaixo de 5 anos. A senhora falou de mortalidade, então o sarampo chega a óbito, então? Ele é uma doença que leva à morte? Isso, chega a óbito. É uma doença que tem como evolução, às vezes apresentando sequelas de quadro neurológico, às vezes anos depois, que é a manifestação da alteração do desenvolvimento psicomotor da criança. Então, sim, ela não é simples só no momento, ela pode apresentar perda de audição, perda de visão, né? Alteração, às vezes, de equilíbrio, né? Então, não é uma doença só aguda, que tem o seu quadro de febre, tem aquele rush, tem o olho vermelho, tem a coriza. Isso é o quadro agudo no momento do sarampo. A gravidade vem nessa manifestação que algumas pessoas podem apresentar depois, que é de 14 até 30 dias depois da manifestação e às vezes muito tempo depois ou anos às vezes. Então, sim, é uma doença grave que pode apresentar sequelas. Doutora, se a pessoa não sabe se foi vacinada, e não existe nenhum teste para saber se ela tem ali o anticorpo, nada, né? Se ela não sabe se ela foi vacinada, o que ela faz? Não, assim, existe a sorologia para determinar se você teve contato ou se você tem a defesa. Isso já existe. Já existe. Tem para as 3. Isso. Existe para sarampo, cachumba e rubéola. Então o problema é o seguinte... independente ou não, se você não sabe se você tomou, não tem como fazer a sorologia, vacine-se. Essa que é a indicação. Para a gente erradicar novamente essa doença no país, a gente precisa ter uma força-tarefa já feita. O Brasil já fez isso, Sim. Fez um treinamento, uma orientação, uma participação e pegou como base de exemplo Cuba, que teve uma erradicação muito completa. Nós levamos em consideração no nosso Programa Nacional de Imunização, principalmente a erradicação da varíola, então a gente levou uma coisa de importância no nosso programa de trabalho que a gente vai apresentando desde 73, então temos como fazer, temos como erradicar novamente. Doutora, no caso, então, na dúvida, vacine-se então, né? Essa seria melhor. Isso, na dúvida, não sabe, não tem carteira, até 59 anos. Não tem essas doenças que possam justificar a não vacinação naquele momento. Sei. Então, na dúvida, procure assistência, lógico, para ser orientado. Mas, estando com a vida saudável, não tem nenhuma discussão, não sabe se teve, vacine-se. Tá bom. Doutora, muito obrigado, foi muito esclarecedor, muito claro para todo mundo. Queria agradecer pelo trabalho enorme que a senhora faz e nos ajudou aqui também a divulgar para o Brasil inteiro. Agradeço imensamente. A senhora me permite, eu vou dar o contato da senhora no Instagram, @Raquel Muharrec, né? @Raquel Muharrec, que é o Instagram da doutora Raquel Muharrec. Siga, né, para que a gente possa ficar bem informado. E eu acho que é bom a gente ter sempre a posição da ciência, dos médicos, dos cientistas, para nos orientar. Isso é importante. Por isso a gente tem esse esforço tão grande de trazer pessoas, né, realmente abalizadas como a senhora e pessoas com conhecimento profundo como o da senhora. Muito obrigado pela presença da senhora aqui na Rede Vida.
Padre Juarez, eu que agradeço, é uma honra participar do seu programa. Muito obrigado, doutor, muito obrigado. Olha aí, gente, tá vendo? Que beleza, isso é muito bom. Atenção, viu o que a doutora falou? Tem dúvida? Vai se vacinar. Tem dúvida? Vai se vacinar.